Que jogo é esse, galera? Botafogo e Fluminense. Que jogão! Principalmente no meio do campo dos dois. Arrebentaram. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Antes de começar o jogo, eu falava lá na Tupi o seguinte: Marlon Freitas, Gregory, os dois deveriam estar na seleção brasileira, que é o meu meio do campo. Marlon Freitas, Gregory e Gerson, é o meu meio do campo da seleção brasileira. Mas aqui, Marlon Freitas, Gregory, os dois. Depois, Matheus Martins e Savarino, e os dois de frente, Lobato e Igor Jesus. Mas esses 4 jogadores do meio do campo acabaram com o jogo. Pelo lado do Fluminense, Martinelli, Hércules, Arias e Canóbio. Ficou Arias e Serna. Eu colocaria Serna na frente junto com o Cano, traria o Canóbio. Para quê? Para ficar também no meio do campo junto com Arias. Então os dois, Martinelli e Hércules, Arias e Canóbio, Serna e Cano. Exatamente como o Botafogo. Mas a briga foi essa. Os talentos no meio do campo. E deixando o ataque. Tanto é que no primeiro tempo não foi bom. Quer dizer, bom que eu quero dizer, não tecnicamente, que foi excelente. Estou dizendo de chegada na área. Porque ficava todo mundo no meio do campo, no toque de bola. O que roubasse saía no contra-ataque. E o time do Fluminense tinha no contra-ataque o Cano e o Canóbio pelo lado esquerdo, Serna pelo lado direito e o Cano. Mas a volta desse tinha o toque do Arias, porque o Hércules estava muito atrás, foi só no segundo tempo que ele começou a se meter, e o Martinelli um pouco mais atrás, com medo exatamente do contra-ataque do time do Botafogo, que era um contra-ataque rápido, porque o Gregory e o Marlon Freitas, eles acionavam os caras de frente. Savarino, e principalmente Matheus Martins, que jogava aqui pelo lado esquerdo. Então, o primeiro tempo foi mais disputa tática, eu diria assim, disputa tática, tanto é que, veja o que aconteceu no primeiro tempo, exatamente por isso, porque cada um queria pegar os homens de meio do campo para não abrirem para o contra-ataque, ou para não abrirem para os lançamentos, tanto de um quanto de outro. Então, 2 minutos de jogo, Matheus Martins perdeu um gol de um lançamento. E aos 46 minutos desse primeiro tempo, o Savarino lançou a bola para o Igor Jesus, que perdeu o gol. Então, quer dizer, todo mundo esperando o toque de bola para meter as bolas para o cara arrancar. Então, esperando uma bobeira da zaga. Coisa que eu falei no primeiro tempo, que a zaga do Fluminense, entre o Thiago Santos e o Fuentes, tinha um espaço que estava sendo explorado pelos atacantes e pelos homens de meio do campo do time do Botafogo. E do outro lado, Thiago Silva e Samuel Xavier, a mesma coisa. É que eu estou cansado de dizer, não sei se eu estou certo, mas isso, todo jogo está acontecendo. A cobertura, quem faz dos laterais, que eu acho errado, são os jogadores de meio do campo, Martinelli e Hércules. Por isso que eu estava trazendo Arias e o Canóbio para armar essa jogada para os dois de frente. Porque esses dois, Martinelli e Hércules, ficam na cobertura dos laterais, por quê? Porque o Thiago Santos não faz a cobertura do Fuentes e muito menos
Thiago Silva a cobertura do Xavier. Por isso é que eu estou reclamando, o Serna está voltando muito para dar uma cobertura para o Xavier, porque lá de trás não veio cobertura. Então o que acontece? Quando o lateral saía, abria uma brecha entre Thiago Santos e Fuentes. E abria do lateral Samuel Xavier e Thiago Santos. E Thiago Silva. Aí entravam os homens, Matheus Martins, Gregory, Savarino, Lobato. Esse aqui é o grande problema da defesa do Fluminense. Então, veja o que aconteceu. Segundo tempo, 8 minutos o Ponte meteu o Savarino, que chutou fraco. 11 minutos, Savarino lançou o Lobato. Onde é que estava o Lobato? Entre o lateral e o zagueiro. Ele entrou aqui, ó. Chutou, foi na cara do gol. Fábio saiu, ele chutou, a bola foi rebatida, Igor Jesus meteu o gol aos 11 minutos. Exatamente nessa brecha entre os dois. Aí, 16 minutos, Serna perdeu o gol de uma metida de bola também. 21 minutos, pênalti. O Alex Telles, que o Riquelme tinha entrado no lugar do Canóbio aos 16 minutos. Esse moleque não pode ficar fora do jogo. Ele é esperto, ele é inteligente, ele é muito rápido. E numa bobeira da defesa, do buraco que ficou, ele se meteu e o Alex Telles veio por trás e pênalti. 21 minutos, 23 minutos, o Cano bateu e empatava o jogo aos 23 minutos. Agora veja o que aconteceu. 29 minutos, o Gregory lançou Igor Jesus, que tocou a bola livre para o Matheus Martins, que perdeu o gol. De novo, falha da defesa do Fluminense. 32 minutos, o Hércules começou a se meter, entrou na meia, chutou e a bola bateu no travessão. 34 minutos, Thiago Santos faz pênalti em Arley. E Arley tinha entrado no lugar do Lobato. E Arley entrou aqui, veja aí, entrou aqui, em cima dele veio o Fuentes, e o Thiago Santos saiu de qualquer jeito de lá para fazer uma cobertura que ele não sabe. Ele fez o pênalti. Deu uma trombada no cara, jogou o cara lá do outro lado dentro da área. Aí o Fuentes virou para ele e falou: o que tu veio fazer aqui, cara? Tô aqui, ó, linha de fundo, o cara tá cercado. Ele não vai conseguir ir para lá, nem cruzar, que o Fuentes está em cima dele, numa boa marcação. Veio o cara todo atabalhoado, deu uma trombada nos dois, inclusive, no Fuentes e no outro, que os dois caíram lá. Pênalti, sem necessidade. Savarino, 35 minutos, bateu e fez o 2-1. 46 minutos, o Yarlen largou Igor Jesus sozinho, chutou e o Fábio fez uma grande defesa. Então as substituições valeram a pena. Muito. Principalmente no time do Fluminense, com o Riquelme de um lado, Keno do outro. Ainda botou o Isaac no lugar do Martinelli, que já estava estourado. Saiu o Thiago Silva, 26 minutos do segundo tempo. Agora é moda. E entrou o Ignacio. Ele só joga um pedaço de tempo, porque não pode, porque não sei o quê, série de coisas. Já o Botafogo tirou o Lobato e entrou o Yarley, muito bom jogador. Tirou o Savarino, já 41 minutos para garantir. Botou o Danilo, que é outro grande jogador. Ainda bem que ele não saiu, que ele esteve para sair. Tirou Marlon Freitas, botou o Alan. Tirou o Ponte, botou o Vitinho. E tirou o Alex Telles, botou o Cuiabano, que recebeu uma bola, entrou livre, só que adiantou. Foi com muita sede ao pote. Adiantou e o Fábio saiu nele. Então, as alterações no segundo tempo, os times melhoraram muito. O meu craque do jogo, eu botei lá na rádio, Igor Jesus. Eu vou botar o Savarino, que fez o segundo gol
e acabou com o jogo. O craque do jogo, já falei. A baranga do jogo. Baranga do jogo não teve. O jogo foi muito bom. Muito bom. Eu podia até botar a baranga do jogo, o Thiago Santos, que entrou dando uma trombada no Fuentes, sem necessidade, no Iarle. Muito bem. Que até eu já falei, o Fuentes chamou a atenção dele. E a arbitragem, Bruno Argel e Felipe Bennett. Gostei. É 0! Valeu, galera!